Vamos lá, podemos começar então. Vamos lá então. Eu queria começar, na verdade, falando de EDA, dando uma motivação para vocês do porquê que vocês vão ver isso aqui nesse curso e o porquê que é tão importante, na verdade. Então, até agora, né, o que aconteceu nesse curso aqui? Qual que é o contato que vocês tiveram com ciência de dados? Né? Foi tudo baseado numa questão de a gente dar um problema para você, te dar um monte de instruções para você executar em Python. Você vai lá, executa, vê um resultado legal, vê uma clusterização de áudio, algo do tipo, e beleza, você tem a saída. Ótimo. Só que a real é que na vida, né, tanto na academia quanto na indústria, você não tem esse privilégio, sabe? De uma pessoa falando para você o que olhar, qual coluna olhar, o que você vai plotar, o que você vai modificar, você não tem isso. O que você tem é isso aqui. Você tem um dataset, né, uma tabela, cheia de valores, e você precisa resolver um problema que foi dado para você, e é isso, certo? Tá, o que você tem que começar a fazer quando você está nessa situação? Você tem que começar a fazer perguntas para o seu dataset que vão te ajudar a resolver esse problema que você tem. Então, por exemplo, o que passa na cabeça de um cientista de dados quando ele vê uma situação dessa é algo mais ou menos isso aqui. Ele começa a pensar, a ter dúvidas que vão começar a esclarecer e ajudar ele a entender melhor um pouco desse conjunto de dados. Então, por exemplo, isso aqui é a base do Titanic, né, uma base super clássica. Então, você tem aqui o cara pode ficar se perguntando, será que na classe do passageiro, né, na passenger class, será que nessa feature aqui tem dado nulo? Ou, por exemplo, será que o nome do passageiro, será que ela tem poder discriminativo suficiente? Será que ela é capaz de me ajudar a prever se um passageiro sobreviveu ou não sobreviveu? Quantas strings será que existem na coluna correspondente à feature sexo? Será que tem nulo? Será que tem male, female e, sei lá, outro? Né? Será que tem outliers na idade? Será que, por exemplo, tem algum passageiro que preencheu a idade errado? Ao invés de ele colocar 35, ele botou 350, por exemplo? Ou, por exemplo, se essa feature aqui, né, se aonde o passageiro embarcou tem alguma correlação com alguma outra feature e isso pode introduzir ruído no meu modelo. Então, isso é EDA, tá? Isso é o que a gente chama de análise exploratória de dados. E assim, essa é uma parte fundamental do nosso pipeline. Ela se encontra logo antes do treinamento do nosso modelo. Mas depois, assim, em geral, você começa a fazer uma análise exploratória mais profunda quando o seu dataset já está limpo, quando ele já passou da fase de pré-processamento. Só que assim, eu queria que você separasse uma coisa importante aqui. Perceba que a análise exploratória de dados é uma área super, super prática e precisa de bastante experiência. Então, eu preciso dar um disclaimer para vocês dessa aula, que é o seguinte, vocês não vão aprender a fazer um bom EDA aqui, tá? Infelizmente, essa aula não é para ensinar vocês a fazer um bom EDA. Essa aula é feita para dar para vocês um toolkit, um conjunto de ferramentas que vão possibilitar que vocês comecem a desenvolver esse lado da cabeça de ciência de dados de vocês. Fechado? Então, mantenham isso em mente. Essa aula vai ser um pouquinho mais maçante que as outras. A nossa prática também ela não vai ser tão voltada para treinar modelos, ela vai ser um pouco mais investigativa. Então, por favor, mantenha isso em mente. Fechado? Bom, então nessa aula que a gente vai ver esses 4 pontos, né, que a gente vai dar um dive, né, a gente vai mergulhar um pouquinho mais naquele conceito de tipos de dados que o Sutter mostrou na aula 1. Eu vou dar para vocês uma introdução à estatística descritiva, só uma pincelada. Depois eu vou um pouquinho mais além em estatística descritiva, vou falar um pouquinho de medidas de correlação, que é uma coisa bastante importante para a gente limpar nosso dataset e extrair algum conhecimento semântico. E no final a gente vai ter um overview de boas práticas, certo? Beleza. Bom, a gente pode começar então falando sobre os tipos de dados. Na primeira aula a gente ficou... Eu não sei se vocês estão vendo meu mouse. Eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, se não tiver... dá para ver, legal. Obrigado. Então, na primeira aula, o Sutter mencionou para vocês que a gente tem 2 tipos de dados, né, numérico e categórico. Mas, na verdade, quando a gente trabalha com o nosso modelo, a gente geralmente não pensa em numérico e categórico. A gente pensa nesses 4 tipos de dados aqui de baixo. Então, vamos começar pelos dados numéricos, que eu acho que é um bom lugar para a gente começar. Os nossos dados numéricos, a gente geralmente divide eles em 2 tipos, discretos e contínuos. Ao invés de eu dar uma definição matemática nada a ver, que eu vou ter que explicar, de reexplicar de qualquer jeito, eu gosto mais de dar exemplos. Então, um dado discreto é um dado que a gente pode simplesmente discretizar. A gente vê ele como números naturais. Então, por exemplo, idade, o número de produto no carrinho, o tempo medido em dias, coisas nessa linha, tá? Números naturais. Por outro lado,
Dados contínuos. A gente tem dados contínuos que são, por exemplo, o preço de um produto, ou variáveis do mundo real. Por exemplo, temperatura numa sala. A temperatura numa sala, ela é um dado contínuo, né? Ela tem um monte de casas de precisão. E aí que, na verdade, quando a gente olha, né, dados que é dado contínuo, beleza, isso é muito intuitivo, essa noção. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês acham que só com dado tem vírgula, a gente tem que tratar ele sempre como dado contínuo? O que vocês acham? Não sei, se vocês quiserem ligar o microfone aí alguém, ou falar no chat. Não, certo. Certo, é verdade. A gente nem sempre, quando o dado tem vírgula, a gente trata ele como dado contínuo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falei de uma variável, né, que é a temperatura numa sala, beleza, isso é um dado contínuo, mas se o meu sensor só conseguir medir, exato, é uma boa intuição, Diego. Se o nosso sensor só conseguir medir, por exemplo, de meio em meio grau, então, na verdade, é mais interessante para a gente tratar esse dado como contínuo, como discreto, perdão. É mais interessante tratar esse dado como discreto. Então, se a temperatura da nossa sala está 23 graus e ela vai variar de 23 para 23,5, depois 24, 24,5, 25, assim por diante, talvez seja mais interessante tratar esses dados como discretos para você poder concentrar mais informação no seu modelo. Beleza? Legal. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade de perguntar. Do outro lado dessa divisão aqui, a gente tem dados categóricos. Os dados categóricos é aquilo que o Sutter tinha falado na primeira aula, né? São dados que não têm sentido numérico mesmo, você não consegue fazer operações matemáticas, né? Você não consegue multiplicar por 2 o endereço de uma casa ou a raça de um animal. Mas existe dois tipos também, e esses dois tipos são importantes no nosso caso aqui de análise exploratória. A gente tem dados nominais, que são dados que não têm uma relação aparente, né, de ordem ou uma relação hierárquica. Né? Então, por exemplo, raça de animal é um bom exemplo. Se você tem uma coluna, né, uma feature, que diz gato e cachorro, você não consegue dizer qual que vem antes e qual que vem depois. Né? Você não tem essa relação, é só gato e cachorro, é só um label, é só um placeholder. Por outro lado, a gente tem variáveis ordinárias. Por exemplo, essa que eu trabalho todo dia lá no Serasa, poder aquisitivo. Poder aquisitivo é uma variável que a gente tem, sei lá, alto, médio e baixo. Com base nessa hierarquia, nessa ordem que você sabe que existe, que é inerente aos valores que pode assumir essa variável, você consegue induzir na sua cabeça. Perceba que é bem nesse sentido de malícia mesmo que a gente vai trabalhar em análise exploratória de dados. Você consegue induzir na sua cabeça possíveis hipóteses sobre as instâncias de treino que têm poder aquisitivo alto, por exemplo, ou poder aquisitivo médio, ou poder aquisitivo baixo. E aí você vai formular mais perguntas com base nessa ordem que você sabe que existe. E até, por exemplo, o poder aquisitivo é uma feature que pode discriminar bem algumas coisas e pode até te ajudar a fazer feature engineering, ou seja, criar novas features a partir dessa feature aqui. Beleza? Vocês têm alguma dúvida em relação a esses primeiros tipos de dados aqui? Beleza. Se tiver, pode me interromper a qualquer momento também. Não precisa ser só quando aparece esse slide. Beleza. Agora a gente vai a gente vai dar um salto, a gente vai para outra área, que é a área de estatística descritiva. A gente vê o nosso dataset, a gente sabe os tipos de dados dele agora, só que você precisa aprender uma maneira de resumir cada feature. Você precisa encontrar um jeito inteligente de você resumir o conteúdo daquela feature, os dados daquela feature. E aí, a gente tem um monte de maneiras de fazer isso, né? Aqui eu coloquei duas. São as medidas de centralidade e as medidas de dispersão. Certo? A gente vai ver as duas aqui. As medidas de centralidade, você precisa colocar na sua cabeça que elas são medidas para avaliar a centralidade do seu dataset. Ou seja, elas buscam encontrar o centro mesmo, onde, ao redor de qual número, ou no caso da moda, né, ao redor de qual número ou categoria que os nossos dados circundam, tá? A gente vai ver isso mais detalhes no próximo slide. E as medidas de dispersão, elas são responsáveis para entender o quão próximo desse centro que as medidas de centralidade dizem para a gente que existe, o quão próximo e quão distante os nossos dados se encontram, quanto esparso, sabe? Ou quão concentrados os nossos dados se encontram. Beleza? Vamos então começar com as medidas de centralidade. Para dados numéricos, a gente geralmente usa duas medidas, tá? De centralidade. A mediana e a média.
A mediana, você vai calcular de um jeito muito simples. Você vai ordenar todos os valores do seu conjunto de dados. Então, você tem vários pontinhos, você ordena eles, você coloca eles na reta numérica. E se for um número ímpar, né, de pontos, você simplesmente vai pegar o ponto do meio e vai dizer que ele é sua mediana. Se for um número par, como é o caso desse exemplo que eu peguei aqui, você simplesmente vai pegar os dois pontos do meio, somar e dividir por 2. E esse valor vai ser sua mediana. Beleza. Você sabe agora calcular a mediana, mas o que isso significa? E essa é a parte importante como cientista de dados. Você tem que ter intuição na cabeça do que é, do que você está fazendo quando você está calculando a mediana. A mediana é o centro do seu conjunto de dados ordenado, que permite uma divisão em 50-50. Antes da mediana, tem que ter 50% das suas instâncias de treino naquela feature, e depois tem que ter 50% das suas instâncias de treino naquela feature. Beleza? É isso que ela busca fazer. Por causa dessa natureza de usar o dado ordenado e buscar sempre o centro, a mediana, você tem que prestar bastante atenção nisso. Ela não é sensível a outliers, tá? Ela é muito boa para quando você tem outliers, porque ela não é sensível, ela não vai ser afetada pelos outliers. Eu espero que vocês consigam enxergar isso. Enxergar, tudo bem, pode perguntar. Por outro lado, a gente tem outra medida de centralidade, que é a média. A média, ela é basicamente a soma de todos os nossos elementos, dividida pelo número de elementos. De novo, qual que é a intuição por trás disso, né? A intuição por trás disso é de que a gente está equilibrando essa escala, né? A gente está equilibrando essa escala. Como assim? Esse y barra, que é a nossa média, estou representando a nossa média como y barra, esse y barra, ele está a uma distância tal que a distância dele para cada um dos pontos da esquerda, somada, tem que ser igual à distância dele para cada um dos pontos da direita, somada. Então, se você pegar, eu fiz esse teste, se você pegar essa distância e somar, vai dar exatamente essa distância, mais essa distância, mais essa distância, mais essa distância. Isso é a média. Ô, Dora, a gente não tá vendo o seu mouse. Opa, perdão, deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo agora? Sim. Opa, perdão, cara, estou explicando aqui. Tá, eu vou explicar de novo então. A média, ela equilibra essa escala, ela equilibra a escala dos seus dados, ela equilibra a diferença dos seus dados. Ou seja, a sua média vai ser um valor tal que a distância desse y barra, que é a nossa média, essa distância aqui, até esse pontinho, mais essa distância aqui, até esse pontinho, vai ser exatamente igual a essa distância aqui, até esse ponto, mais essa distância até esse ponto, mais essa distância até esse ponto, mais essa distância até esse ponto. A média é esse valor, que equilibra os desvios, certo? Só que vocês conseguem perceber que tem um problema, né? Se eu tiver esses valores de 0 a 20 e eu tiver um cara no 500, a minha média vai o quê? Ela vai deslocar para cá, né? Ou seja, a média é sensível a outliers. Mantenha isso na sua cabeça, isso é importante. Tá certo? Além disso, além da média e da mediana, para dado categórico, a gente utiliza muito a moda, né? Que é simplesmente o elemento mais frequente do seu conjunto de dados. Já vi um exemplo disso agora. Imagina que você tem esse conjunto de dados aqui, sua feature é isso aqui. A mediana disso aqui vai ser 5,5. Se a gente ordenar esses valores, o 6 e o 5, eles vão ficar nas posições centrais. 6 mais 5 dá 11, dividido por 2, 5,5. A média, por outro lado, vai dar 5,9. Por quê? Porque se eu somar tudo isso aqui, vai dar 59, eu tenho 10 elementos, 59 dividido por 10, 5,9. E a moda é 4, porque eu tenho duas vezes o elemento 4. Ele é o que mais se repete. Fechou? Um último comentário sobre isso, que é muito importante. Se a sua distribuição for assimétrica, se você tem uma distribuição bonitinha, simétrica, a média, a moda e a mediana, elas vão estar juntas no ponto máximo dessa distribuição. Se a sua distribuição for assimétrica, ou seja, ela for meio torta para um dos lados, a moda vai sempre seguir o ponto mais frequente, né? Então, beleza, ela vai continuar no topo. A mediana, ela vai trabalhar do jeito que ela já trabalha, ela vai tentar equilibrar essa área aqui e essa área aqui. Ela vai ficar no ponto em que equilibra essas duas áreas. Deixa eu permitir alguém entrar aqui. Ela vai ficar no ponto que equilibra essas duas áreas, tá? Tanto no caso da distribuição assimétrica direita quanto esquerda. E a média, ela vai ficar antes da mediana, porque você tem uma cauda, ou seja, esses outliers aqui dessa cauda, eles estão pesando a média para trás, e a diferença entre a mediana e a média vai ser o quão distante o seu outlier é do centro, né,
da parte do resto da sua distribuição, tá certo? E por isso que muitas vezes a gente usa a distância da média e mediana como um bom indicativo se a gente tem muito outlier ou pouco outlier. Sacou? Vocês têm dúvidas nisso aqui? Se tiver, pode mandar. Certo? Além das medidas de centralidade, a gente tem as medidas de dispersão. E eu gostaria que vocês sacassem uma parada interessante. Deixa eu voltar aqui. A gente tem a mediana e a média, certo? Para as medidas de dispersão, a gente tem uma que é baseada na mediana e uma que é baseada na média. Portanto, você já imagina que essa feature aqui, essa medida aqui, vai ter uma propriedade semelhante à da mediana e uma propriedade semelhante à da média. Bota isso na sua cabeça que é mais fácil de lembrar. Certo. Vamos começar pelo intervalo interquartil. Eu vou te passar, para você ter uma intuição, né? Eu acho que nem todo mundo aí sabe o que é um quartil, então eu vou te dar uma intuição sobre o que é. Essa figurinha aqui, ela é uma boa intuição. Pra você calcular os quartis, né? Pra você saber o que é um quartil, imagina que você tem seu dataset. Seu dataset é essa barra inteira aqui, tá? Essa barra inteira. Calcula a mediana do seu dataset. Depois você vai ter duas metades, certo? Aí você vai pegar essa metade e calcular a mediana dessa metade. Aí você vai ter o que a gente chama de Q1. Tudo que está para trás dessa mediana é o que a gente chama de quartil. Beleza. Tudo que está para trás da mediana dessa barrona grande, a gente chama de Q2, tá? Tudo que está para trás, você vai fazer a mesma coisa com essa segunda barrinha aqui. Então, tudo que está para trás da mediana, dessa segunda barrinha, dessa barrinha azul, a gente chama de Q3. E tudo que está para trás, né, do maior elemento do seu conjunto de dados, a gente chama de Q4. Vou te passar a intuição disso, porque isso não é à toa. Porque é o seguinte, o que o intervalo interquartil tenta fazer? Imagina que você quer saber a amplitude dos seus dados. Você quer saber, né, o quão dispersos são seus dados. Não é isso que a medida de dispersão faz? Então você quer saber o quão dispersos são seus dados. Imagina que você vem aqui e pega o maior elemento do seu conjunto de dados, está aqui na ponta, e depois você vem aqui e pega o menor elemento do seu conjunto de dados. O que isso vai te dar? Isso vai te dar amplitude. Mas esse valor, ciência de dados, não significa nada, porque pode ser que eu tenha, que todos os meus dados sejam de, sei lá, de 0 a 10, e eu tenho um cara aqui na ponta que é 1000. Ou seja, essa amplitude, ela não é bem representativa do meu conjunto de dados. Então o que a gente faz a gente calcula a mediana uma vez, lembra que a mediana ela não é suscetível a outliers. Então, a gente vai calcular a mediana uma vez, vai calcular a mediana de novo, e aí a gente vai pegar a mediana da mediana da esquerda, que é o quartil 1, a mediana da mediana da direita, que é o quartil 3, pegar esse valor, subtrair desse valor e usar isso como uma medida de dispersão. Por quê? Porque, idealmente, se a gente tiver um outlier para baixo, um cara muito, muito, muito pequeno, e se a gente tiver um cara muito, muito grande, esses outliers eles foram eliminados. Deu para pegar essa intuição? Espero que sim. Se não der, eu explico de novo. Mas isso, por isso que o intervalo interquartil é tão interessante, porque ele, em tese, heuristicamente, ele vai te ajudar a ter uma medida de dispersão que não leva em consideração outliers, o que é excelente pra gente, beleza? Certo. No outro lado do espectro, agora, uma medida de dispersão baseada na média, a gente tem o desvio padrão. O desvio padrão, ele é basicamente, tá? A intuição dele é a gente pegar aqueles desvios, né? Aquela distância da média até cada pontinho. A gente vai pegar a distância da média até cada pontinho, elevar ao quadrado e somar. Então, vou pegar esse cara, eleva ao quadrado, somo. Com esse cara elevado ao quadrado, com esse cara elevado ao quadrado e assim por diante. Depois eu vou pegar esse valor, dividir por n-1, eu já vou explicar de onde vem ele, e passar a raiz quadrada nisso. Isso é o desvio padrão. Beleza? Ou seja, o desvio padrão ele é totalmente associado à média e também é totalmente suscetível a variar de acordo com outliers. Tá? Beleza. Agora, tá. A média ela é a soma dos valores dividido por um número de elementos. Legal. E aqui eu virei e falei que o desvio padrão é a soma dos valores dividido por n-1. Vocês têm uma intuição do porquê que é n-1? Alguém se arrisca a chutar, não sei. Que precisa de pelo menos 2 dados. Não é bem isso. No subestímulo, desvio, para medir dispersão. Tem a ver com o viés do estimador. É o viés. Mas o que é o viés? Porque assim, eu também sabia que era o viés, mas é que até há não tanto tempo atrás, não é exatamente isso, Diego. Mas você vai entender. Há não tanto tempo atrás,
Bom, não, calma, é verdade, é verdade. É verdade. Se você não tiver dois caras, realmente, se você não tiver dois caras, não dá pra medir desvio. Bem pensado. É verdade. Mas você foi esperto. Mas não é exatamente isso. Eu não sei quem que falou, perdão. Falou do viés. É verdade. Esse aqui é o que a gente chama de estimador não viesado, pessoal. Por quê? Pensa comigo. Qual que é a propriedade da média? A média diz que se eu somar esse cara com esse cara com esse cara, tem que dar a mesma coisa que eu somar esse cara com esse cara. Concorda? Legal. Agora pensa comigo. Se eu somar esse cara e esse cara, e eu tenho esse cara, no final das contas, esse cara aqui ele já tá fixo, né? Porque eu sei quanto que ele tem que valer. Isso é o que na estatística, o povo da estatística, que não sou eu, chama de graus de liberdade. No final das contas, eu não tenho N graus de liberdade. Eu tenho N menos 1. Porque dos meus N desvios, né? Eu tenho N desvios aqui, N flechinhas. Das minhas N flechinhas, a última flechinha que eu for somar, na verdade, ela já está fixa. Eu já sei o valor dela. Por quê? Por causa da propriedade da média. Eu não sei se deu para entender isso. Se não deu, pode perguntar. E é por isso que é N menos 1. Isso aqui é o que a gente chama de estimador não viesado. Esse estimador, ele é bem legal, porque quando o N tende a infinito, ele tende ao desvio padrão real da distribuição. E se eu não me engano, os pacotes de estatística e de estatística descritiva usam esse estimador aqui, a partir de um certo N. Para números muito pequenos, para números de instâncias muito pequenos, a gente usa o estimador viesado, que é dividido por N, aqui embaixo. Beleza? Vocês têm dúvidas? Eu acho que essa última parte ela é menos intuitiva. Se quiser que eu explique de novo. Essa parte do N-1, velho, você pode explicar de novo? Na hora. Ó, seguinte. Pensa mais ou menos assim, ó. Essa figura é boa. Pensa nessa média, certo? A propriedade da média, ela é o quê? Que esses caras de cá e esses caras de cá, eles têm que dar igual. Esses desvios. Tá? Essa distância aqui. A soma dessas distâncias. Então, esse cara mais esse cara mais esse cara tem que dar igual a soma desses dois caras. Legal. Agora pensa que você está calculando esse cara. Pensa que está num for dentro do Python. Você soma esse cara, você eleva ao quadrado, soma esse cara. 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 Você precisa somar esse cara? Tipo, você vai somar ele aqui dentro. Você vai somar ele. Mas, esse cara, para sua distribuição estatística, ele não faz mais diferença. Porque a média já leva, a média que você está usando aqui dentro, ela já computou esse cara aqui. Essa média que está aqui dentro, ela já leva em consideração que o valor desse cara aqui vai ter que estar fixo. Porque a soma desses caras tem que dar igual a soma desses caras. Entendeu? O último cara, ele vai estar fixo. Perdão, se não deu para entender. Você tem... Não foi, mas de boas, velho. Não. Deixa eu pensar. Olha, é porque assim, a grande... Eu posso tentar te explicar depois offline, se você quiser, porque tem várias intuições que dá para fazer. E, inclusive, isso vale para qualquer pessoa que não tem entendido, tá? Se você não entendeu, a gente pode tentar explicar offline lá no chat. Mas a intuição é justamente essa, é de que a propriedade da média tenta equilibrar esses dois lados, e no final, como esse cara tem que ser igual a esse cara, o último cara que eu somar, ele vai ter que estar fixo, porque eu já sei o valor dele. Né? Se tudo isso aqui no final tem que estar igual, essa última parcela, ela já está fixa, eu já sei o valor dela, por definição da distribuição, da propriedade da média. Tá? Se alguém tiver mais dúvidas, pode falar, pessoal. Pode-se dizer que o último dá... Isso, exatamente, Nathan. É isso mesmo, é o que vai sobrar. É o que vai sobrar. É o valor que vai sobrar. Você já sabe o valor que vai sobrar. A média faz isso para você. Né? Tipo, se eu tenho... Pensa numa igualdade, né? Pensa assim, ó. Eu vou te dar um exemplo numérico, tá? Se esse cara aqui... Esquece esse cara aqui de cima. Se esse cara aqui vale 2, esse cara aqui vale, sei lá, 3, e eu falo que esse cara aqui vale 4, você não precisa calcular esse cara aqui. Você já sabe que ele vale 1. Porque aqui dá 5 e aqui tem 4. Então esse cara aqui tem que valer 1. Deu pra entender? É exatamente isso, Nathan. É o que sobrou. Posso prosseguir? Qualquer coisa, vocês me interrompam. Pode ser? Mas é isso mesmo. A intuição do Nathan tá correta. Bom, agora a gente vai entrar numa parte que eu acho, nossa, muito importante, cara. Eu não usava isso aqui quando eu comecei a estudar ciência de dados, e é muito importante. Essas medidas de correlação. Tá. Vamos pensar o seguinte. Imagina que você tem um monte de features no nosso dataset, né? Eu já vou chegar nesse gráfico aí. Imagina que você tem um monte de features no seu dataset.
E você não tem como gastar tempo, cara. Você não tem como gastar tempo para analisar todas. Porque, por exemplo, aonde eu trabalho, eu tenho datasets com mais de 1.500 features. Não tem como eu analisar todas usando aquelas medidas de resumo, né? Aquelas medidas de estatística descritiva que eu passei para vocês, certo? Contudo, tem muita feature que tem o mesmo poder preditivo, ou seja, elas falam a mesma coisa. Elas são correlacionadas, é a palavra que a gente usa, certo? E geralmente a gente tira essas features do nosso dataset. Por quê? Qual que é a intuição por trás de você ter features correlacionadas? A intuição boa, o Sutter mandou real, é muito boa essa intuição. É isso mesmo. Qual que é o problema de você ter features correlacionadas? Eu acho que eu vou ler o que o Sutter falou. Para quem já conhece alguma coisa de estatística e variáveis aleatórias, quando a gente pega a esperança dessa quantidade, a gente vê que ela é própria da variância da distribuição. Então, se você só usar o n, ao invés de n-1, a gente tem um valor esperado dessa quantidade e que não é a variância da distribuição. Ou seja, vício. É isso mesmo. Ou seja, voltando para a correlação aqui. Qual que é o problema de você ter variáveis correlacionadas no seu dataset? O problema é que quando você tem variáveis correlacionadas, você tem alguns problemas, como por exemplo, você está adicionando uma feature que fala a mesma coisa que outra feature. Ou seja, você está consumindo mais memória RAM e poder computacional. Já começa daí. Segundo, se essas features são muito correlacionadas, corre o risco, e pela lei de Murphy, cara, vai acontecer, de ter alguns valores, cara, tanto numa feature quanto na outra, que são ruidosos. Pode acontecer de ter ruído. E esse ruído vai te ferrar. Porque esse ruído vai se acumular. Você tem duas variáveis que não estão contribuindo, né? Porque uma fala a mesma coisa que a outra. Então, o conhecimento que o seu modelo está ganhando é o mesmo, mas o ruído está somando. Então, o seu modelo provavelmente vai ficar mais instável, certo? E outra, geralmente a gente sempre opta pelo modelo, a gente prefere optar pelo modelo que tem menor número de variáveis. Então, lembre-se sempre disso. Os modelos mais simples geralmente são aqueles que a gente opta, até porque muitas vezes eles são os mais interpretáveis. Beleza? Então, lembre-se disso. O seu modelo fica mais instável porque muitas vezes você tem um ruído sendo somado e você não tem um ganho de conhecimento que compense. Você está gastando mais poder computacional e você, geralmente, o seu modelo fica mais complexo desnecessariamente. Sacou? Então, nesse gráfico aqui que eu botei de exemplo para vocês, o que a gente tem? A gente tem uma matriz de correlação, que vocês vão ver como é que calcula daqui a pouco. Na diagonal, aliás, em cada linha e em cada coluna, a gente tem as nossas features, algumas features. Então, essa feature aqui e essa feature aqui são a mesma. Então, elas são totalmente correlacionadas, por isso que o valor 1. E em cada posição dessa matriz, a gente tem um valor correspondente à correlação dessas features. Tá? Um valor que aqui, nesse caso, vai de 0 a 1. As features que são altamente correlacionadas, elas são todas em vermelho. Tipo essas aqui, ó. Perceba que tem, sei lá, essa feature aqui, FE. Ela está correlacionada com todas essas features aqui, ó. Ou seja, ela está muito correlacionada com todas as features, ela fala mais ou menos a mesma coisa, o seu modelo não está aprendendo muito mais quando você adiciona todas essas features. Você poderia simplesmente pegar uma delas. Tá? E no nosso caso aqui, na aula de EDA, qual que é a nossa sacada? A nossa sacada mano, eu tenho todas essas features, eu tenho um alto grau de correlação entre elas, e eu vou gastar tempo analisando uma feature ao invés de analisar um monte delas. Essa é a sacada. Ganhar tempo. Sacou? Tá, só que assim, aqui a gente tem essa matriz gigante cheia de valores. Como é que esses valores chegaram aqui? O que é uma matriz de correlação? É o que a gente vai ver agora. A gente pode calcular a correlação, né? Correlação entre duas variáveis, x e y, né? Porque é o que ele fez aqui. Ele pegou cada variável e calculou a correlação dessa variável para todas. A correlação linear, calma, a gente vai chegar lá, Russo. Relaxa. Mas o que ele fez foi exatamente isso. Ele pegou cada variável e calculou a correlação 2 a 2. E como que ele calculou? Desses dois jeitos aqui, que é o que a gente vai abordar. Eu não vou abordar como a gente demonstra essas correlações, porque no material complementar dessa aula vai ter um vídeo que vai explicar como que você chega nesses valores, tá? Então eu vou só passar a fórmula para vocês, porque se vocês quiserem ir mais profundamente, vocês podem recorrer a esse material complementar. Então, as duas medidas de correlação que a gente tem são o coeficiente de Pearson e o coeficiente de Spearman. O coeficiente de Pearson, ele é a covariância entre essas duas variáveis, x e y, dividido pelo desvio padrão das duas multiplicado. Tá? A intuição que eu tenho, né, batendo o olho nessa fórmula, a correlação dessas duas variáveis, quando elas estão juntas,
a covariância dessas duas variáveis quando elas estão juntas, perdão, a covariância dessas duas variáveis quando elas estão juntas, divididas pelo desvio padrão dessas duas variáveis quando elas estão independentes, tá? Ou seja, é mais ou menos como se você estivesse dividindo um cenário em que elas estão dependentes por um cenário em que elas estão independentes. Produto de ponto. Nesse caso aqui são todos escalares, né? Nesse caso aqui são todos escalares. Aqui a gente está trabalhando com a ideia de que esses valores aqui vão ser escalares e isso aqui vai te dar um escalar também. Beleza? Mas dá para calcular a correlação de forma matricial também. Se você é isso o que você está perguntando. Então, o coeficiente de Pearson a gente calcula desse jeito aqui. E, respondendo a pergunta do Russo, esse coeficiente ele identifica relações lineares. Tá certo? Ele identifica relações lineares. Então, se você tiver um coeficiente de Pearson que é igual a 1, tá? Ele varia de -1 a 1. Se você tiver um coeficiente de Pearson que é igual a 1, significa que seus dados têm uma relação linear e de alta correlação. Eles são totalmente correlacionados. Se eles tiverem se eles tiverem um valor de -1, eles são... Nossa, perdão, me fugiu a palavra. Eles são totalmente... eles são quando um sobe, o outro desce. Perdão, me fugiu a palavra. Inversamente relacionados. Valeu, Sutter. Eles são inversamente relacionados. Ou seja, quando um sobe, o outro desce. Quando a gente tem um coeficiente de Pearson igual a 1, quando x sobe, y sobe. Quando a gente tem um coeficiente de Pearson igual a -1, quando x sobe, y desce, por exemplo. E essa relação tem que ser linear. Mas aí eu pergunto, o que acontece quando o coeficiente de Pearson é igual a 0? A resposta é, não dá para afirmar nada. Não dá para afirmar que esses dois caras, que x e y, são independentes entre si. Não dá. Não dá para fazer esse teste. Certo? A não ser que x e y sejam uma normal. Mas aí você não vai lembrar dessa propriedade, aí você procura no Wikipedia. Igual eu sempre faço. Então, esse é o ponto importante. Não dá para afirmar nada quando o coeficiente de Pearson é igual a 0. Beleza? E o coeficiente de Pearson mede uma relação linear entre as variáveis. O que significa que se tiver uma relação exponencial entre x e y, o coeficiente de Pearson não vai ser uma boa representação da correlação entre essas duas variáveis. Isso é importante também. Certo? Um pouquinho depois da aula eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que vocês vão fazer para encontrar, para decidir se você vai usar Pearson ou Spearman, que é o que eu vou falar agora. O coeficiente de Spearman é exatamente o coeficiente de Pearson, só que ao invés de você usar os valores, né? Então imagina que isso aqui o seu vetor x, por exemplo. Ao invés de você usar o seu vetor x para você calcular, você vai pegar o seu vetor e usar o ranking de cada posição. Então, por exemplo, a gente tem esse vetor aqui. A gente tem o nosso valor 10, ele vai ser transformado no valor 1, porque o 10 é o menor valor desse vetor. O nosso 12 vai ser transformado no valor 2, porque ele é o segundo menor valor. E assim por diante. A vantagem disso aqui é que os nossos outliers, eles vão ser jogados para a mesma escala, né, dos nossos elementos. E a desvantagem do coeficiente de Spearman é que ele vai deixar de... Assim, ele vai ser mais genérico. Ele não vai medir uma relação linear mais dos nossos dados, porque a gente perdeu a escala, né, a magnitude dos nossos dados. Ele vai só conseguir medir uma relação monotônica. Ou seja, se x e y crescem juntos, e se x e y decrescem juntos. E não uma relação de linearidade, certo? Isso é bom, porque se os seus dados não tiverem uma relação linear, beleza. E isso é ruim, porque se os seus dados tiverem uma relação de linearidade, você pode estar perdendo informação, você não está conseguindo representar eles de uma maneira tão interessante. Certo? Mas aí, perceba que o coeficiente de Spearman, ele tem um problema, né? Quando você tem muitos elementos repetidos, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, cada elemento é único. Mas se eu tivesse 10 vezes o número 15, por exemplo, aí a gente ia ter que definir uma ordem arbitrária para esses elementos, porque o número 5, porque, assim, eu já vi, assim, o número 5, ele não pode aparecer um monte de... O número 5 ele não pode aparecer um monte de vezes, né? Eu teria que definir uma ordem arbitrária. Então, o meu 15... ele ia ter que ter um 15 que ia ser o número 5, ia ter um 15, ia ter que ter o número 6, outro 15 ia ter que ter o número 7. Esse é o problema. Legal. Beleza, deu para entender isso aqui? Uma coisa interessante, e é a grande intuição por trás disso aqui. O nosso dataset, isso aqui é um dataset bem famoso, são 4 datasets, que foram criados por um professor estatístico, eu esqueci o nome dele, mas esses 4 datasets, eles têm a mesma correlação de Pearson. E perceba que a relação entre eles, que a relação entre os nossos dados é completamente diferente. É completamente diferente de um dataset para o outro. Mas mesmo assim, eles têm o mesmo coeficiente de Pearson.
Obviamente esses datasets foram construídos, mas o estudo de caso, né, o que o professor quis mostrar, é que se você utilizar a medida de correlação errada, o que pode acontecer é que você não vai conseguir diferir entre uma relação que não é nem um pouco linear e de uma relação que é linear e tem um outlier. Então é bom você ficar esperto e sempre plotar seus gráficos, certo? Sempre plotar seus dados, as suas variáveis em conjunto. E é isso, na verdade, o que a gente vai ver agora. Que é como plotar suas variáveis de maneira que você consiga extrair informação delas visualmente. Mas antes disso, eu quero perguntar, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? E eu acabei de perceber que tem um erro aqui, que não deveria ser 5 aqui. Deveria ser um 8. Perdão. Eu vou corrigir esse slide antes de mostrar para vocês. É isso mesmo. Perfeito, Rodrigo. Não dá para afirmar nada se o coeficiente de Pearson for 0. É isso mesmo. Foi bom você ter perguntado para a gente reiterar. Se o coeficiente de Pearson for 0, não afirme nada, porque nem dá para afirmar. Tá? Não entendeu a diferença? O jeito de calcular, Adrio, é exatamente igual. Você vai usar essa mesma fórmula. A diferença é que no Pearson você vai usar o seu vetor original, a sua feature original. E no Spearman, você vai transformar esse vetor num vetor de ranking. Você transformar esse vetor no vetor de ranking, em que cada posição vai ser a ordem desse elemento lá dentro. Então, o 10 vai virar um 1, porque ele é o menor elemento. O 12 vai virar um 2. O 13 vai virar o 3. Né? O 14 vai virar o 4. Isso, bem pensado. Bem pensado. É uma boa maneira de você pensar. Aqui você vai fazer a correlação com a ordem. E aqui, exatamente, aqui você vai fazer uma correlação com a ordem, e aqui você vai fazer uma correlação com o valor absoluto. É uma boa relação entre a média e a mediana. Adrio, se não deu para entender, você pode me interromper. É isso mesmo, uma ordinal, outra contínua. Bem pensado. Mais dúvidas, pessoal? Podem me interromper, por favor. Melhor que vocês me interrompam do que ir para casa com dúvida. Lembrando também que vocês podem me acionar lá e eu respondo a dúvida de vocês offline também, claro. Legal. Agora a gente vai falar um pouco sobre visualização de dados, que é uma área que eu adoro. E tem o ex-membro do Data também, que é super fã, faz doutorado nisso. Opa, tem uma dúvida? Independência implica que as duas variáveis não são correlacionadas. Perfeito. É isso mesmo. Se duas variáveis são independentes, elas não são correlacionadas. Mas não vale o contrário. Exatamente. Inclusive, é exatamente essa mesma implicação que o professor Francisco Rodrigues, que vai ser o material complementar que eu vou passar para vocês, faz. Exatamente essa direção do implica. Certo. Eu tinha falado para vocês sempre plotarem seus dados, porque às vezes vocês conseguem extrair informações. E esse tipo de gráfico aqui vai ser o primeiro que a gente vai ver. E esse gráfico é chamado de scatter plot, que é basicamente você pegar os valores de uma feature e os valores em uma feature, os valores em outra feature, e plotar eles. Então, por exemplo, esse pontinho aqui. Esse pontinho, ele representa uma instância de treino que tem uma instância do seu dataset que representa, que tem, sei lá, 4 centímetros de diâmetro e, não sei, 3 centímetros de altura. É isso. É isso que cada pontinho significa. É simples assim, porque ele é feito para avaliar exatamente coisas simples mesmo, a relação entre duas variáveis, a relação de duas variáveis em relação aos eixos, né, o crescimento e o decrescimento delas. Legal. Se essas duas variáveis estiverem numa diagonal superior assim, né, da esquerda inferior para a direita superior, a gente pode enxergar uma correlação, e se elas estiverem do canto superior esquerdo para o canto inferior direito, a gente pode enxergar uma correlação inversa, né? A gente pode enxergar que elas são inversamente correlacionadas. Beleza? Outra maneira importante de você visualizar seus dados é o gráfico de frequência. O gráfico de frequência ele é muito útil para você poder ver distribuição de dados, distribuições estatísticas. E, cara, você vai usar muito ele, só que você tem que tomar cuidado com o que eu vou falar logo a seguir. Então, vamos entender como ele funciona. Você tem uma variável, que é o tempo aqui nesse caso é o tempo de resposta, e você simplesmente pega cada valor do seu tempo de resposta, cada valor que apareceu, né, no seu tempo de resposta, e conta quantas vezes ele aconteceu e coloca isso num gráfico, simples assim. Então, por exemplo, sei lá, essa barrinha aqui, que é correspondente ao 5. Sei lá,
o tempo de resposta em horas foi de, sei lá, 110 vezes, em 110 das vezes, né, em 110 das instâncias do nosso dataset, a gente teve um tempo de resposta de 5 horas, certo? É isso que o nosso gráfico de frequência mostra pra gente. Toma cuidado, porque assim, quando o gráfico de frequência, quando você tem um número muito grande de valores possíveis aqui, então aqui nesse caso a gente vai de 0 a 25, não é um conjunto muito grande. Mas se fosse de 0 a 1 milhão, se fosse de 0 a 1 milhão, você corre o risco de essa distribuição aqui ficar muito esparsa, né? As barrinhas ficarem todas iguais a essas aqui. Você não conseguir enxergar muita coisa. Então você vai ter que fazer o que a gente chama, você vai ter que colocar os seus dados no que a gente chama de bin, né? O que é fazer isso? Você vai agrupar os seus dados de acordo com um intervalo. Então aqui, aparentemente, né, pelo que a gente pode ver, cada valor, eu acho que a cada valor aqui tem a sua própria barrinha. Mas eu não precisava fazer isso. Eu poderia falar aqui, ó, de 1 até 5 vai ser uma barrinha só. Então todos os caras que caírem nesse intervalo de 1 até 5 vão ser uma barra só. E aí eu vou contar isso. E faço a mesma coisa do 6 até o 10, do 11 até o 15, do 16 até o 20 e do 21 até o 25. Repare que quando eu aumento o tamanho do meu bin, né, no caso aqui, eu tenho intervalo de 0 a 25. Se eu aumentar demais o tamanho do meu bin, aqui eu teria só 5 barras. Então eu estaria perdendo muita informação. Eu provavelmente estaria perdendo muita informação, porque eu estaria suavizando essa distribuição. Por outro lado, se eu diminuir demais o meu bin, e isso pode acontecer quando seus dados são contínuos, quando você tem uma precisão muito alta, se eu diminuir demais o meu bin, o que pode acontecer é que eu vou amplificar o meu ruído. O meu gráfico de frequência, ele vai ficar assim, ó. Eu não vou conseguir ver padrão nenhum. Porque, às vezes, eu vou estar contando várias vezes valores que tem, sei lá, 0,02 de diferença. E talvez isso não seja interessante para o meu modelo. Então, é importante que você fique atento ao grau de precisão que o seu grau de frequência tem, o tamanho do seu bin, porque você pode estar tendo uma análise completamente errônea com base nesse gráfico, tá certo? Existem um monte de métodos estatísticos que tentam te ajudar a escolher o valor, o tamanho do seu bin. Nenhum deles funciona para todos os casos. Tem um monte na Wikipédia. Eu não sei se valia... Eu achei que não valia a pena de gastar muito tempo cobrindo esses métodos, tá? Mas se você achar relevante, saiba que eles existem. Eu acho que isso é mais importante. Tá, esse gráfico aqui, o famoso boxplot, é um gráfico que eu pessoalmente gosto bastante. O boxplot é um gráfico feito para você visualizar os seus quartis. Lembra dos quartis que a gente viu? Então, aqui que a gente vai usar eles. O boxplot, primeiro vamos pegar o uso, né, do boxplot. Ele é muito utilizado para a gente poder ver como o quão representativa é a nossa mediana e principalmente os nossos outliers. Quais elementos são os nossos outliers? O que é o boxplot, então? Essa caixinha colorida, ela consiste no quê? O topo da caixinha corresponde ao nosso Q3, ao nosso terceiro quartil. O chão da nossa caixinha, né, a parte de baixo da nossa caixinha, corresponde ao nosso Q1, ao nosso primeiro quartil. E o nosso, essa barrinha preta corresponde à nossa mediana. A gente já conhece, né? A gente viu lá o que é a mediana, a gente viu o que é o nosso Q1, a gente viu o nosso Q3. Então, o nosso intervalo interquartil é essa distância aqui, do topo até a parte de baixo da nossa caixinha. O que é importante lembrar? Importante lembrar que existe uma heurística que a gente usa para plotar esse gráfico, que é o nosso intervalo interquartil. Tá vendo essas hastes aqui? Esse carinha aqui de cima e esse carinha aqui de baixo? Eles não são de enfeite. Esses caras estão posicionados em 1,5 vezes o intervalo interquartil. Eles estão posicionados em 1,5 vezes o intervalo interquartil. E isso é uma heurística que a gente usa para a gente poder remover outliers. Tá? É uma heurística muito usada. Na verdade, esse 1,5 vezes nem sempre é o valor que a gente usa, mas muitas vezes vai ser o valor que você vai usar. Então, é o valor que eu estou considerando aqui. Beleza? Eu acredito que, tipo, nesse olhar frio aqui, você não vai... eu, pelo menos, a primeira vez que eu vi o boxplot, eu não entendi. Mas a real é que depois, quando eu fui usar o boxplot, eu entendi a importância dele. Então, eu vou tentar explicar para você o que a gente está vendo nesse gráfico,
Se você não entender agora, não tem problema. Você pode pegar outros exemplos, inclusive, se eu não me engano, no nosso homework, que eu fiz faz um tempo, já não lembro. Mas eu acho que ele tem um boxplot lá, para você pegar um pouco mais de intuição quando você estiver manipulando os dados. Mas o que a gente está vendo aqui é o seguinte. A gente tem mistura 1, mistura 2, mistura 3. Pensa nisso aqui como se fosse a classe do seu dataset, tá? Você está classificando em 3 misturas diferentes com base na viscosidade. A gente faz o boxplot da nossa viscosidade, a gente vê que tem uma instância aqui, cujo label é mistura 3, né? Ela é classificada como mistura 3, que ela aparentemente é um outlier em relação à viscosidade. Então por isso que é muito interessante a gente usar o nosso boxplot, porque você consegue visualmente ver e decidir, né, na base do olho, assim, se esse cara é um outlier mesmo. E nesse caso aqui seria bastante interessante você definir ele como outlier, porque perceba, ele está bem longe, né, da nossa distância interquartil. De 1,5 a nossa heurística aqui, né, a nossa distância interquartil. Então seria bem interessante que você não usasse esse cara aqui para você treinar. Beleza? Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar sobre o boxplot. Para mim ele é o mais complicadinho de entender. E, mano, de novo, fiquem tranquilos. Essa aula aqui não tem como objetivo fazer com que você saia entendendo tudo. Pode falar, tem alguém que abriu o microfone. Ele tem outra função também muito importante. Por exemplo, se você notar a massa de dados a respeito da mediana, ela vai indicar, tipo, se os dados têm assimetria, né? Assim você vai poder saber como vai modelar eles. Se por Fantástico. médio, normal, etc. É isso mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu esqueci talvez da coisa mais óbvia, né? Perdão, cara. Nossa, realmente, eu esqueci talvez da coisa mais óbvia. Excelente contribuição. Quando a sua mediana ela está bem ao centro dessa caixinha, a sua distribuição ela é simétrica. Quando a sua mediana ela está mais para cima ou mais para baixo do meio da sua caixinha, sua distribuição é assimétrica. Muito obrigado, tá? Por isso que é bom a gente dar aula ao vivo. Isso é muito importante. Então, esse gráfico aqui, ele pode te ajudar a decidir se você vai usar a média ou a mediana. Legal? Você vai ver o número de outliers, o quão representativa é a sua mediana e se a sua distribuição ela é assimétrica ou simétrica. Beleza? Legal. O último gráfico talvez seja o mais simples, mas eu gosto muito dele por um motivo interessante. É o seguinte. Esse aqui é o gráfico de setores, né? Em inglês eles chamam muito de pie chart, que é basicamente você pegar a quantidade que tem de uma coisa, transformar em porcentagem e plotar numa pizza, né? numa circunferência em que a área representa o quanto dessa coisa, o quanto desse dado a gente tem. Por causa da natureza desse gráfico, a gente geralmente usa ele para dados categóricos, tá? E por que eu gosto de usar isso aqui para dado categórico? Porque é o seguinte, você poderia plotar isso aqui como um gráfico em barras, concorda? Em que cada barra teria uma cor e seria correspondente a uma categoria do nosso dataset. O problema é que quando você faz isso, você tende, e isso é um viés do cérebro humano, tá? Você tende a tentar achar um padrão na ordem das nossas barras. Então, se o seu dado for ordinal, tudo bem, você pode plotar em forma de gráfico de barra, você vai até passar mais informação. Mas se o seu dado for nominal, é interessante você usar um gráfico por setores, não um pie chart, simplesmente porque você elimina a possibilidade desse viés nas pessoas que estão vendo. E, geralmente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com visualização de dados, porque o viés, ele prejudica muito os nossos colegas, porque ele faz com que eles tomem decisões erradas e muitas vezes percam tempo analisando features de uma maneira que não é que o dataset reflete. Eu vou falar sobre isso na última parte da nossa aula. E uma coisa interessante. O nosso gráfico o nosso pie chart, ele é interessante porque ele evidencia uma das características mais importantes que a gente tem quando a gente está trabalhando com dado nominal e categórico, que é a moda, que é a proporção, né, de uma categoria, quantas vezes uma coisa aparece em relação às outras. Então você vê, por exemplo, que American Indian, essa categoria, ela é muito subrepresentada dentro do nosso dataset. Isso é muito evidente e acelera muito a nossa capacidade de análise através do gráfico pie chart. Legal? Vocês têm dúvidas, pessoal? Podem perguntar. Eu falei muita coisa nessa sessão. O Dora. Pode falar. Tá, beleza. Eu fiquei com uma dúvida no boxplot, porque, tipo, você falou que os limites dele, tipo, para outliers, eram, tipo, o intervalo interquartílico vezes uma constante lá. Isso não era para dar, tipo, simétrico dos dois lados da caixa? Era para dar se a nossa distribuição fosse simétrica, mas ela não é.
Mas, tipo, o intervalo interquartílico não vai ser o mesmo? Vai, então, é que esse cara, é que na hora de, é que essa caixinha, ela não fica exatamente ao centro, sabe? Tipo, o que eu gosto de enxergar é que essas hastes, sabe? Essas hastes aqui, elas são fixas. A partir de quanto se define ele como outlier? Calma, eu vou chegar lá. Boa pergunta, Amanda. Essa caixinha, ela não está exatamente ao centro dessa haste. Ela é deslocada para cima ou para baixo de acordo com a mediana no gráfico. É uma boa pergunta também. Tá centrado na média? Não. Tá centrado na média? Não, não tá centrado na média. Não tá centrado na média. A gente, tipo, esses carinhas aqui, eles não estão centrados na média. Eles tentam... Eles estão centrados eles estão centrados na diferença entre o Q3 e a mediana e o Q1 e a mediana. É nisso que eles estão centrados. Tá? Então você vê que aqui, por exemplo, como a diferença entre o Q3 e a mediana é pequena, ele está mais perto. Amanda Figueiredo, existe um desvio mínimo para se considerar como ponto outlier? Amanda, não. Na verdade, é bem difícil você detectar outliers. Tá? Existem diversos métodos para isso, esse aqui é um deles. Durante a nossa... Boa. O Sutter colocou a fórmula ali pra gente. Valeu. Valeu, Sutter. Não existe um desvio mínimo ou máximo, se eu considerar como outlier. Isso é uma coisa muito difícil de determinar. Depende do tipo de dado, depende do domínio. Eu vou falar um pouco sobre isso no final, tá? No final, eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão de você ter um pouco de malícia para você tratar seus dados, beleza? Aliás, eu vou explicar agora. Se vocês tiverem mais dúvida, por favor. Eu vou prosseguir. Se vocês não tiverem, vocês podem me parar, beleza? Bom, a gente chegou no final. Então, eu vou passar um pouquinho da minha experiência trabalhando com EDA, que é uma coisa que eu acho muito legal e eu trabalho bastante com isso aqui. Bom, primeiro, cara, limpeza, sabe? Quando os seus dados passam da fase de limpeza, nem sempre eles estão limpos de verdade. Então, sempre checa por isso, porque às vezes tem dado nulo isso. Arregaça com você dependendo do seu modelo. Cheque sempre se existem variáveis altamente correlacionadas, porque não necessariamente você vai deletar elas para sempre e esquecer delas, mas às vezes você pode simplesmente deixá-las para depois e deixá-las para uma segunda fase, né, de avaliação. Lembra que na primeira aula o Sutter falou que esse pipeline ele é cíclico. Você vai sempre voltar para a etapa de EDA enquanto você achar que o seu modelo não está pronto. Então, vale bastante a pena você particionar, deixar umas variáveis que estão altamente correlacionadas, pra você avaliar depois. Beleza? Principalmente porque EDA, uma das funções do EDA é fazer com que você ganhe tempo. Então, pensa sempre nisso. Além disso, você precisa pesquisar bastante o domínio do seu problema antes de você trabalhar com ele. Isso é fundamental. Não existe um data scientist bom no mundo capaz de trabalhar com todos os tipos de dados. Isso é impossível. Existem caras especializados em dados voltados para a área da saúde, mercado financeiro, crédito, fraude, enfim. Pesquise sempre sobre o domínio do seu problema. Se você não tiver uma boa noção do domínio do seu problema, você vai cair exatamente naquele problema que a Amanda tinha perguntado. Você não vai conseguir ter uma boa métrica, você não vai conseguir ter malícia para identificar se a sua análise está fazendo sentido, que é o meu último ponto. Você não vai conseguir ter malícia mesmo, você não vai conseguir ter noção, você não vai conseguir ter noção de se os seus dados funcionam, se os seus dados eles estão apontando uma coisa que faça sentido no mundo real. Muitas vezes você não vai ter conhecimento específico naquele domínio, mas aí tudo bem, você precisa ter um especialista do seu lado, fechou? Use os gráficos adequados para o seu tipo de dado, tome cuidado com os vieses, tá? O gráfico muitas vezes induz a gente errado, porque a gente está usando ele errado, tá? Um mapa errado é muito pior do que não ter mapa nenhum. Então, certifique-se de que o seu gráfico ele é adequado para aquilo que você está tentando, para a pergunta que você está tentando responder. No caso da classificação, sempre checa o balanceamento das classes. Isso é de praxe, eu deixei aí só porque realmente é muito importante para você escolher a métrica adequada. E assim, o gráfico de pizza vai te ajudar nisso, o gráfico em barras, dependendo do que você for usar. E por último, mas não menos importante, os seus resultados eles têm que fazer sentido no final do dia. Você tem que conseguir explicar essa parada para outra pessoa, cara. Não é tipo fit predict, não tenta fazer isso. Você tem que conseguir explicar desde o primeira etapa do seu pipeline até o final, todas as análises que você fez. Se você fez uma pergunta e você não tem um porquê
essa pergunta veio à sua cabeça, já está meio estranho. Ah, por que você analisou essa variável? Aleatório? Não, você tem que ter um viés, nem que seja do domínio, nem que seja da correlação, beleza? Eu vou deixar 2 materiais complementares para vocês, que é a aula 3 do curso Essential Statistics da Universidade de Tübingen. É em inglês, infelizmente, se você não manja de inglês, eu deixei as aulas 3 e 4 do curso de Ciência de Dados do professor Francisco Rodrigues, do CMC, que são aulas excelentes. Eu recomendo que você veja as 3 aulas, não demoram muito, elas são rápidas e são muito boas, elas vão um pouco mais além do que eu pude passar aqui para vocês hoje. E eu deixo esses últimos minutos para dúvidas, sei lá, e deixo aberto aí para quem quiser complementar alguma coisa, porque vocês complementaram bem para mim. Posso transformar uma feature categórica em numérica? Implementar medidas de dispersão? Sim, pode. Você pode, cara, pode sim. Com certeza. Esse é o tipo de sacada que você vai ter ao longo do tempo. Por exemplo, CEP, né? No Serasa, a gente transforma muito CEP de um valor que que não significa nada, e é uma coordenada geográfica super precisa, e uma categoria que representa um conglomerado de região e várias informações socioeconômicas dessa pessoa. Isso melhora muito o modelo. Então, sim, você pode fazer isso sim. Mais dúvidas? Tem. Essa coisa do russo é bem interessante. A pergunta dele tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para você não colocar uma ordem que não faça muito sentido. Sim, você tem que tomar cuidado porque a feature é só uma transformação para você facilitar para o seu modelo, e é uma transformação que às vezes agrega mais dados semânticos e às vezes agrega mais viés semântico e tal, mas, cara, a sua feature tem que fazer sentido na hora de plotar, na hora de explicar para os outros, ela tem que ser interpretável. O Adri perguntou, não entendi para que plotar os gráficos, só para encontrar correlações? Você pode plotar gráficos para muitos motivos diferentes. Por exemplo, ali, a gente mostrou um gráfico que mostra a correlação, um gráfico que tenta te ajudar a encontrar outliers, a gente mostrou um gráfico que mostra a moda. Então, tem vários motivos para os quais você vai plotar o gráfico. O gráfico que você vai escolher, Adrio, ele depende da pergunta que você quer responder. E é essa a sacada. A sua análise exploratória de dados, ela vai depender das dúvidas que surgirem na sua cabeça. E as dúvidas que surgirem na sua cabeça vão ficar cada vez mais afiadas e vão ser cada vez melhores conforme você ganhar mais experiência dentro da área de ciência de dados. A pergunta do Gabriel. Para o coeficiente de Spearman e Pearson, eu preciso primeiro plotar para ver se o dataset é linear e depois usar o coeficiente? Não precisa, mas é legal. O problema de você plotar é que você tem que ficar analisando variáveis 2 a 2. Esse é o problema. O que eu faço? Se for pequeno o seu conjunto de dados, eu geralmente faço isso aqui. Eu ploto essa matriz de correlação, né, para o Spearman e para o coeficiente de Spearman e para o coeficiente de Pearson. Se tiver algumas variáveis que são muito diferentes, que dão muita discrepância, eu olho elas com um pouco mais de carinho. Se não, se tiver meio parecido, eu tento dar uma olhada naquelas que geralmente dão uma suave um pouquinho maior, mas geralmente o processo de decisão é o mesmo, se estiver muito parecido. Pedro Augusto, só para confirmar, quando falamos de ruído, é justamente o problema dos outliers, não é? Sim, é o problema dos outliers. É o problema dos outliers em geral, sim, é o problema dos outliers. É o problema dos outliers, mas não somente, tá? Por exemplo, se o seu dado for muito preciso, ele for muito preciso, você tem uma feature que tem 10 casas decimais de precisão, mas, na verdade, tipo, essas 10 casas decimais, elas não contribuem, de fato, para o seu modelo, né? Essas 10 casas decimais, elas poderiam ser resumidas em, tipo, uma casa decimal. E aí, isso pode induzir um pouco de ruído também. Mais dúvidas? Essa matriz de correlação, você teria mais atenção à análise primeiro com as zonas menos vermelhas? Então, na verdade, as zonas menos vermelhas são mais amarelinhas, né? As zonas mais amarelinhas, elas são aquelas features que não têm correlação. Então, eu ia ignorar elas. Eu teria mais medo, né? Eu daria mais atenção para as zonas mais vermelhas e para as zonas com verde bem forte. São as que eu primeiro daria mais atenção. Porque o verde bem forte indica uma correlação inversa, né? Então é interessante investigar isso aí. Não sei se vocês têm mais dúvidas.
Eu que agradeço, pessoal. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui, mas de novo, fiquem à vontade para me mandar mensagem no Discord. Daqui a pouquinho eu libero para vocês a gravação da aula e o homework, beleza? Obrigado, pessoal.